Obrigada, Felipe. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui. Então, eu vou direcionar a primeira pergunta para o Stephen e para a Madeleine. Pergunta do Wilson. Ele pergunta: na visão dos senhores, qual deveria ser o tamanho ideal do Estado e as suas obrigações? Vamos resolver todos os problemas da humanidade agora. Não, na minha visão, é que assim, eu acho que tem que ser a obrigação mínima. Eu acho que a obrigação do Estado é garantir segurança, educação básica, o judiciário, o mínimo funcionando. Por exemplo, essas estatais todas que tem aí, não sei o quê, por mim já vendia tudo. Faculdade, acho que também vendia tudo. Enfim, sei, eu faria um bazar já amanhã, já chamava... O Temer já organizava, punha aí no Face. Não sei, existem várias... Falando sério, existem várias teorias sobre qual deve ser o tamanho do Estado. O que eu não entendi é se é um teórico, assim, qual seria o tamanho ideal do Estado em teoria, ou se está falando de Brasil. O Jardim, é isso? Leandro Jardim? Não. Lauro Jardim. O Lauro Jardim soltou uma nota que o livro de cabeceira da Dilma era do Hyman Minsky, não sei qual o nome do livro, sobre socialismo no século XXI. E eu falei, bom, então vou ler esse Hyman Minsky, né? E ele fala sobre intervenção do Estado, etc., que o Estado tem que ter mais... Tudo bem, é o que ela acreditava, eu estou lendo. Aí, nas conclusões, ele diz, eu acho que o Estado devia ter pelo menos 20% do PIB. Eu falei, uau, eu até topo isso. Nessa vídeo, eu topo com 60%, né? Então, o próprio Hyman Minsky, que acha que tem que ter intervenção do Estado, estava lá no livro. Essa parte, acho que ela não deve ter lido, né? Ou ela quis dobrar a meta, né? Para o Luiz Felipe, Hugo Dantas pergunta: você acredita que nos próximos anos as agências regulatórias serão percebidas como um problema e eliminadas? A resposta rápida é sim. Eu acho que elas já são um problema. E se nós conseguirmos, eu acho que nós vamos conseguir, porque é uma das coisas que me faz um ativista. Eu acho que é um dos fulcros aí que me torna um ativista do que está acontecendo, é de você dar poder a uma sociedade que hoje emerge. Então, quando essa sociedade entende que boa parte das suas limitações são criadas pelas agências regulamentares e que essas agências regulamentares exercem um poder tirânico do ponto de vista que eles são nomeados por poderes que nós elegemos, nós aí temos uma grande dicotomia com relação a criar um sistema aberto, um sistema transparente, um sistema democrático. Então, o povo tem que ter o poder sobre tudo que tem o poder sobre o povo. Então, o princípio básico que não existe na nossa Constituição. E essa sociedade que está surgindo está exigindo isso, está exigindo ter controle e transparência de tudo que tem poder sobre o povo. E as agências regulamentares, elas são um empecilho aí ao nosso, não só ao nosso crescimento, mas ao nosso bem-estar. Elas limitam as nossas opções, as nossas escolhas. E encarecem produtos e serviços. Então, quando existe essa consciência de um ponto de vista mais abrangente, o que significa uma massa crítica de pessoas convergindo nesse pensamento, eu diria que no mínimo é o começo da limitação das agências regulamentares e talvez até a extinção de algumas. Obrigada. O Gabriel Totti, que é professor de Geografia, pergunta, e eu vou direcionar para os três, tá? Vocês acreditam que há um certo distanciamento na educação e na cultura por parte de quem defende os valores liberais, conservadores e o livre mercado? E, se sim, como podemos diminuir essa distância? Eu respondo isso.
Eu não sou muito a favor. Eu tenho muita afinidade com o pensamento liberal e conservador, mas como no Brasil nós já somos tão dominados pela esquerda, eu acho que esses dois discursos não vão pegar. É uma luta inglória, né? Liberalismo e neoliberalismo já estão tão queimados, e você aprende em administração mercadológica que não dá para salvar um produto micado. Você tem que mudar o rótulo, dar um outro título, falar novo liberalismo não funciona, tem que ter um outro termo, né? Então eu acho que para a gente vender as ideias conservadoras liberais, elas têm que ter uma narrativa vindo da esquerda, né? Uma das coisas que eu defendi não é isso. O Harvard me ensinou a administração socialmente responsável, que parece ser um administrador de esquerda, né? Mas é um administrador que se preocupa com os pobres, que é o que os liberais e os conservadores também se preocupam, né? Mas é muito mais gostoso. E quando eu fui para o exame, eu fiquei super contente, né? Porque eram todos de esquerda, né? Eu conheci o Rui Falcão, falei, nossa, eles vão adorar o discurso administrador socialmente responsável. E nós, em que criamos a palavra stakeholders, que nós administradores também vamos se preocupar com os funcionários. Why not, né? A gente vai se preocupar com o bem-estar dos clientes, por sinal, né? As empresas familiares estão um pouco se ligando com os clientes, é tudo monopólio, etc. Vou dar só uma coisa que é interessante, é um discurso maravilhoso. Alex, você vai adorar o que eu vou falar e vai fazer um post, eu tenho certeza. Vocês já leram o contrato social de uma empresa? Vocês já viram o balanço de uma empresa? Vocês notaram que lá tem uma coisa chamada capital social? Por que tem essa palavra social? Aliás, você saiba, né? Quando você usarem a palavra social, BNDES ou Partido Social PSDB, troque social por socialista, porque é isso que está acontecendo. Eles têm vergonha de dizer socialista, então eles fazem um short de social para tirar o dedo. Mas nós, como contra-ataque, faço o contrário. Quando você vê a palavra Partido Socialista brasileiro, que é o PSDB, é socialista. Eles têm vergonha disso, então você cutuca. Agora, voltando à minha questão, o que tem a palavra socialista numa empresa que tem um capital socialista de 100 mil reais, ou 300 mil reais e 2 milhões de reais? O que está a palavra socialista num balanço de uma empresa capitalista? Vou te explicar. O capital social da empresa não pertence ao capitalista. Não pertence ao Alex, você tem uma empresa, né? Eu sei. Aquele capital social não pertence a você. Pertence à sociedade enquanto empresa. Esse capital social que o Alexis colocou é um aviso para todo mundo, olha, eu tenho capital, sei lá, de 800 mil reais, não sei quanto que é, mas esse é o limite que eu estou disposto a oferecer para a sociedade pelos meus erros, porque eu também sou infalível, né? Eu também faço erro, vocês funcionários fazem erros, eu também faço erro, só que meus erros estão limitados a 800 mil reais. Se você achar que é muito pouco, não vem trabalhar comigo. Mas eu estou disposto a até 800 mil, eu cubro os meus erros. Então, o capital social do Alexis não pertence a ele, pertence à sociedade enquanto empresa. Isso é maravilhoso, esse é um discurso de esquerda sensacional. O capitalismo pertence à sociedade. E aí vem a Dilma, o Zé Disseu, querendo acabar com o capital social das empresas. Vocês são loucos. Eu, como administrador socialmente... Bom, olha, você tem um capital social de R$1.000, I'm sorry, você está enganando, né? Então, eu estaria forçando os capitalistas a aumentarem o seu capital social. Essa é uma outra luta, muito mais inteligente do que o de Zé Disseu e o Lula, de acabar com o capital das empresas, só para dar um exemplo. Vou direcionar a próxima pergunta para a Madeleine. Selene Carvalho, trabalha no setor de hotelaria, pergunta: você acha que a economia pode crescer sem estabilidade política? Não. Cresceu. Não, sempre cresceu. Mas, não, eu acho que o ideal é que a economia ela não cresce de uma forma uniforme como a gente quer planejar a nossa vida,
sem instabilidade política, porque quando a gente, cidadão, fala de crescimento da economia, a gente está falando do nosso lado. A gente não está falando do lado dos estudiosos da economia que vão fazer uma análise de períodos históricos. Você está falando do seu planejamento. Então, do seu planejamento, quando tem uma instabilidade, a gente fica com medo de fazer as coisas, com medo de colocar projetos em prática e por causa da instabilidade política. A questão é, o Brasil sempre teve instabilidade política. E todas as nossas gerações familiares aprenderam a conviver de uma forma ou de outra com essa instabilidade política. Então, assim, não adianta a gente tentar pensar... É óbvio que a gente tem que continuar brigando para ter um país mais justo, para ter políticos menos corruptos, para ter leis melhores. Óbvio, isso é uma coisa. Mas a outra coisa é você adiar tudo para quando tivermos esta situação. Ou que a economia só vai ser o ideal quando tivermos dessa estabilidade. Não é assim. Não vai ser, enfim, as pessoas aprenderam a seguir com os seus planos, mesmo com todas essas interrupções. E vamos nós também ser mais uma geração que vai seguir assim. O Brasil não parou em nenhum momento que teve nenhum escândalo anterior na história, não deixou de crescer, as coisas não deixaram de mudar. Pode não ser o seu plano inicial, que ia ser tudo bonitinho, mas prossiga, é isso. Só para dar um exemplo, ano passado foi um ano de muita crise. E o PIB cresceu ano passado 6%. Mas ninguém sabe como 6%. Não é 1% que cresceu, ou menos 1%, não. Ano passado nós crescemos 6%. É que os economistas usam o cálculo do PIB de média a média, média dos meses contra a média dos meses, que como fosse de julho a julho. Mas quem trabalha numa empresa sabe que a gente pensa de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro do ano passado, todos os nossos produtos, nós vendemos 6% a mais. Cresceu 6% de janeiro a dezembro, mas não de julho a julho. De julho a julho teve uma queda de 1%. Então, você não ter métricas corretas e benchmark deixa todo mundo em pânico. Outro exemplo, esse ano vai crescer só 1%. Isso é a média do PIB, mas eu faço a adição de melhores e maiores há 40 anos, e eu posso dizer uma coisa que vocês não estão sabendo. 20% das empresas cresceram 30%. Porque não é 1%. Não. É uma curva normal, enorme. Se você for eficiente, competente, tem espaço, você cresce 30% mesmo no ano de crise. Então, por isso que a gente investe em anos de crise, porque você não é a média. Né? Todo mundo se acha acima da média. Né? Se eu puder acrescentar nesse debate, eu acho que, com relação a crescimento econômico de longo prazo, a estabilidade ela garante ganhos acumulados para a classe média, para os poupadores, para quem tem propriedade, e que essa classe média, de fato, torne-se rica. Né? Então, ao menos comparativamente falando. Né? Então, o que, na verdade, queremos é uma classe média rica, né? Rica comparado com o resto do mundo. É uma classe média que possa consumir o mundo. Isso só se dá com estabilidade política ao longo prazo. O Brasil não tem estabilidade política há muito tempo, algumas gerações. Nós vivemos aí de derrocadas sistêmicas a cada 20, 30 anos, em média, e isso não consegue garantir que nós tenhamos uma classe média rica. Isso, o Brasil garante uma classe média média. Ou seja, o Brasil é grande o bastante, com oportunidades, com recursos naturais, com recurso humano, grande o bastante, que mesmo um governo extremamente interventor, ele não consegue controlar todo o sistema. O exemplo de Cuba, por exemplo, que é um país muito pequeno, fácil de controlar, se o sistema de Cuba nunca vai garantir, a gente conhece isso, Venezuela é outro caso, é um país muito menor, muito mais centralizado, muito mais fácil de você controlar o todo, e o fato que ele controla o todo gera uma derrocada da classe média muito maior. No Brasil não vai ter essa derrocada porque nós somos um país incontrolável economicamente. Somos grandes demais. Aliás, outros países grandes que tentaram ter sistemas interventores,
como o nosso. Por exemplo, Rússia. Rússia sempre teve um mercado negro pujante. E é isso que garantia que existisse sempre uma classe média russa. A mesma coisa na China. A China é um país imenso e nunca foi fácil controlar a China. Até os japoneses que o digam quando invadiram a China. Nunca conseguiram conquistar a China. É uma coisa... o fato de você ter um tamanho proporcional ou descomunal continental como o Brasil, você cria essa capacidade de você sobreviver a governos instáveis e interventores. Então, o que nós temos hoje, se nós continuarmos com esses modelos, nós teremos mais instabilidade política, e essa instabilidade política não vai afetar a nossa capacidade ou a nossa característica de ter uma grande classe média, mas ela sim vai afetar a nossa capacidade de se tornar uma classe média rica. É assim que eu colocaria esse problema. Bom, Vinícius e eu somos moderadores, mas a gente também tem pergunta, tá? Então, a gente gostaria de perguntar para você, Luiz Felipe. O Brasil é um país altamente regulado, e a gente sabe disso. A gente tem entidades como o CAD, Anvisa e a CVM, que elas muitas vezes não são efetivas nas decisões, né? Ou muitas vezes elas não tomam aquelas decisões que deveriam tomar e não agem com o punho mais firme quando deveria ser, né? A solução, ao seu ver, seria extingui-las totalmente, ou você vê um caminho para utilizar a estrutura existente, otimizando? Essa eu diria que é uma questão muito interessante, porque, do ponto de vista da teoria liberal, nenhuma agência reguladora deveria existir no fato, e regulamentar a economia, regulamentar se há ou não monopólios e oligopólios sendo criados. Na teoria, eles se auto-extinguem ao longo do tempo. Você mantendo o mercado livre, os monopólios não se formam por muito tempo. E se formam, é porque, de fato, eles estão entregando o melhor serviço e o melhor produto ao menor custo. Então, é uma questão temporária. Agora, isso significa o quê? Para você garantir que haja total liberalismo sem nenhuma agência regulamentar controlando oligopólios e monopólios, significa que você tem que abrir o seu mercado completamente. Abrir a competição externa. Essa competição externa não necessariamente é de um mercado livre. Pode ser de algum oligopólio, monopólio, de algum país soberano que queira entrar no Brasil de uma maneira coercitiva, ou de uma maneira manipulada, ou praticar dumping, ou coisa assim do gênero. Claro, estou aqui com o Hélio Beltrão na minha frente, ele está me olhando já com alguns olhos, assim, falando, não fala isso é heresia. Mas eu diria que é um debate, isso talvez não está sacramentado. Por quê? O que nós temos no Brasil é exatamente o oposto. Nós temos, sim, uma agência regulamentar para combater monopólios e oligopólios. Só que o fato de você ter uma agência regulamentar, você já cria um poder. E esse poder acaba sendo negociado ao melhor pagador. E o melhor pagador são as grandes empresas. Então, esse poder regulamentar acaba se acoplando às grandes empresas, acaba regulamentando os pequenos e médios fora do setor, acaba eliminando competição e garantindo que o monopólio e o oligopólio existem. Exatamente ao contrário. Nós vimos isso com a questão do JBS, falando com o Temer, dizendo que o diretor do CAD era ponta firme. Deveria ser o inimigo número 1 do JBS. Mas ali já estava aludindo a essa simbiose entre o poder regulamentar e uma grande empresa nacional. Então eu estou falando aqui dos dois lados da moeda. De um lado, nós entendemos que se a gente desregulamentar completamente o sistema, nós podemos estar expostos a oligopólios e monopólios externos, querendo afetar o controle de mercado no Brasil. Do outro lado, se nós criarmos a agência regulamentar, nós podemos estar criando um poder que vai, de fato, agir contra o princípio formativo daquela agência regulamentar, que é de mitigar o oligopólio. Então, é um debate. Aonde eu fico? Aonde é a minha opinião? Eu acho que, sim, tem que ter uma agência regulamentar, mas essa agência regulamentar precisa ser livre, ou seja, ela não pode ser nominativa de nenhum poder executivo ou legislativo.
ela tem que ser eleita diretamente de um quadro técnico já pré-selecionado, de uma lista pré-qualificada, apartidária. E a função dessa agência, sim, é de fato representar o interesse da sociedade, de ter competição e de ter um livre mercado no Brasil. Então, é aí onde eu fico com essa questão. E nessa questão das agências reguladoras, se a gente lembrar bem um caso recente da Anatel com a internet, nós chegamos na excrescência de ter um presidente da Anatel que disse em rede nacional que o problema da internet no Brasil é que ficava todo mundo em muito joguinho online. Ele falou isso em rede nacional. Então, assim, se a seriedade da regulamentação no país é essa... Então, assim, aí eu liguei lá, no fim, eles ficaram até bravos comigo, porque eu tinha falado no ar, assim, gente, se o cidadão falou isso, ele não sabe mandar e-mail com anexo, eu tenho certeza. Porque, assim, é verdade. Aí depois eles ficaram super bravos, porque eu fiz uma campanha. Porque, assim, tinha que arranjar, sei lá, pôr ele na gráfica do Senado, né, num lugar assim mais de impresso, porque não era bem o... Não era ali o lugar dele. Mas, assim, a internet hoje em dia é uma coisa da infraestrutura. É infraestrutura para a maioria das empresas. Como é que tinha esse cidadão lá, que bem que ele estava zelando pelo quê da sociedade? Ele deve ter perdido no Candy Crush, ficou meio nervoso. Ele falou, estou perdido no Candy. Quem vai me dar vida? Ele mandou. Ninguém respondeu. Ele falou, vocês vão ver uma coisa, vou cortar a internet de todo mundo. Então, assim, se é para funcionar, para regulamentar, é uma coisa, mas sempre a gente vê mais um braço político sendo estabelecido para esse tipo de relação que se consolida com essa decisão linda da noite de ontem. Bom, eu agradeço os 3 primeiros palestrantes. Infelizmente, a gente tem muita pergunta aqui, a gente vai deixar para o segundo bloco, a gente vai manter algumas delas. Agradeço imensamente pelas brilhantes explicações, pelas respostas, pela paciência que vocês tiveram aqui hoje de manhã. Eu queria chamar o Alfredo, a Tássia, que está lá no fundo, e o tio Emerson, para entregar os certificados para vocês, em nome de todo mundo do Parlatório Livre. Parabéns.